Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, João Santana. Boa noite, meus queridos irmãos, dos dois lados da vida. Os que vão chegar, os que vão assistir depois, a gravação pelo YouTube, né? Todos os programas ficam gravadinhos, né? Então, aqui estamos nós, na Web Rádio Cristo Consolador, né? No programa, vejam aí na tarjinha azul, Conhecendo o Espiritismo, em que nós vamos mostrar depois para vocês qual livro, qual estudo é uma obra da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que nós tomamos como base, né, como conteúdo para esse programa, que é transmitido toda quinta-feira, das 21 às 22 horas. Né? Então, João, passando para você, para os teus cumprimentos. Boa noite, Francisca. Boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Saudações fraternas a todos. E que tenhamos aí uma noite de muita reflexão sobre o tema da noite de hoje, que estudaremos na noite de hoje, né? Sejam todos bem-vindos. Assim seja. Hoje, pelo visto, aqui estaremos no estúdio, somente eu e João. Temos uma equipe maior, né, que dentro da disponibilidade de cada um, às vezes um não pode, o outro pode, né, mas o importante é prosseguirmos, como o próprio Evangelho nos orienta, né, prosseguirmos nesse trabalho de ensino e difusão da doutrina espírita. Né? Então, nós estamos na Web Rádio. A Web Rádio é uma rádio que segue, que tem seu assento sobre os princípios e postulados da doutrina espírita, que respeita, né, todas as denominações religiosas que preguem o bem, que preguem o amor ao próximo, né? Não temos nada, absolutamente nada contra, e nossas portas, nossos sentimentos, nossos corações, eles estão abertos para quem for de outras denominações que queira, junto conosco, né, seguir
nessa viagem, nessa aventura do aprendizado. Serão recebidos sempre com muito carinho, com muito amor, né? Nós só deixamos claro assim, né? Aqui nós temos como base o estudo da doutrina espírita, né? Então, nós não abordamos conhecimentos nem princípios de outras denominações religiosas, primeiro, porque não é o objetivo nosso, e segundo, até mesmo por nos faltar conhecimento, competência para abordarmos esses postulados de outras denominações, né? Estamos aqui com bastante humildade. Então, sempre o nosso programa, esses programas de estudo mais longos, nós seguimos o que é muito praticado nas casas espíritas, né? Sempre uma leitura de ambientação para nós nos darmos de presente, receber o que o Pai, né, quer que chegue até nós, né, o presente que Ele quer nos dar, no sentido do aprendizado, da ambientação. Eu me sinto abraçada por Deus com ela, né? Depois nós fazemos uma prece, sempre fazemos, e na sequência, sim, sempre, nós lemos um trecho do Evangelho, tanto aqui no estudo, tanto na ambientação, quanto na leitura do Evangelho, sempre que a gente sinta esse chamado, essa vontade, nós fazemos breves comentários. Aí, em seguida, vamos para o estudo propriamente dito. João, antes de começarmos, vamos cumprimentar quem sempre está aqui conosco, né? Primeiro, nós temos a Márcia Monteiro, dizendo boa noite, bom estudo, né? Para a gente. Aí nós temos também aqui a Carmen, a querida Carmen, dizendo: desejo uma noite de luz e paz para todos. Gente, é assim, não? Eu espero que todos sintam a mesma coisa. Olha uma frase dessa. Gente, tão valioso isso, né? Alguém num grupo dizer: desejo uma noite de luz, desejar para o outro, isso é um ato de caridade, de amor da lei áurea, né? De Deus, de Jesus, da doutrina espírita. Muito importante isso, desejar luz e paz para o outro, não para o nosso irmão de jornada, de caminhada, né? E aqui nós temos a querida Valéria, né, dizendo boa noite, Francisca, e a todos. Valéria está sempre que pode aqui conosco no estudo. Semana passada, ela que leu e comentou o Evangelho, com tanto ensinamentos para a gente, reflexões tão importantes, né? E eu comentava com o João, antes de começarmos a transmissão, de uma lição de número 73 do livro Fonte Viva, né? Jesus, a mensagem, né? Ela dizendo, desse livro, até mostrei para o João, ela dizendo, estímulo fraternal, resumindo, ela dizendo: quem se propõe a participar da obra da criação, quem se propõe ao ensino, à difusão dos ensinos de Jesus e da doutrina espírita,
Isso aqui é um farol, é um guia. Não desanime nunca, 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 nunca. A importância que tem. É importante dizermos, né? Como eu falei, Marcinha, Carmen, Valéria, João e eu, nós temos a humildade suficiente que, como os que nos assistirem, nós estamos em busca de conhecimentos, de alimento para o nosso espírito. É isso. É só isso. Igualzinho a quem nos assiste. Então, nós vamos começar a nossa ambientação, que João irá fazer para nós. Cento e 171. E o título é Bom Humor, né? Então vamos lá. Conserva em tudo o teu bom humor. Um simples sorriso remove muitos obstáculos. A alegria é uma força que se propaga. Sorri e todos haverão de sorrir contigo. O sorriso espontâneo desarma os espíritos, flexibilizando o coração mais endurecido. O teu sorriso é a tua própria alma que se exterioriza. Junto de quem sorri, a tristeza não se demora. A alegria é tônico para a saúde do corpo e alimento para a alma. Não vivas de semblante fechado como o sol entre as nuvens. Estampa no rosto o teu sorriso de simpatia e todos os teus caminhos haverão de iluminar-se. Graças a Deus e a Jesus. O texto, por si só, já é autoexplicativo, né? Por mais que a gente esteja passando por algum problema muito sério, né? Às vezes, um sorriso sincero ajuda o próximo. Como o sorriso do próximo também assim, vai nos ajudar também, né? Então, o bom humor, um sorriso, uma energia de uma alegria é muito importante. Ajuda muito. Como diz aqui, a alegria é tônico para a saúde do corpo e alimento para a alma. E tem um outro aqui também que diz assim, o teu sorriso é a tua própria alma que se exterioriza, né? E por último aqui também que eu gostei muito é estampa no rosto o teu sorriso de simpatia e todos os teus caminhos haverão de iluminar-se, né? Muito bom isso aqui. Eu até marquei aqui com assim, um clips, né? Para em outras oportunidades eu ler essa ambientação aqui. Muito profundo, né, João? É uma coisa simples de ser praticada, né? Um sorriso é tão bom, né? Às vezes a gente está passando por um problema, mas isso não importa. A gente sorriso para uma pessoa que está necessitando ajuda bastante, né? Então é E isso. olha só, até nisso da alegria, do sorriso, eu sinto assim a presença, a certeza da existência do Pai, né? Você vê, estamos nós dois aqui, nós estamos tendo em tempo real, né, nessa transmissão, a Márcia, Carmen, Valéria, né? E assim passa pela minha fisionomia. Cada um de nós é tão singular que cada um tem um estilo de sorrir, né? Mas como, mesmo sendo estilos diferentes, o quanto isso é importante, e não só para a gente, para o nosso irmão de caminhada, né, João? Que às vezes, quando ele recebe um sorriso, a dor dele diminui. Você esquece um pouco a tua quando o outro ri.
Você está coberto de razão, né? Esse livro, Vigiai e Orai, que são lições tão curtas, mas como nos ensinam. E é isso que eu acho que a gente está sempre pedindo ao Pai, né? Que a gente consiga interiorizar esses ensinamentos, que sempre que necessário a gente consiga colocar em prática. Bela ambientação, né? E agora vamos para outra etapa, que é realizarmos. Percebam que o nosso estudo já começou. Se nós parássemos aqui com a ambientação feita pelo João, né? Parássemos aqui, ponto. Não vai ter mais estudo. Mas nós conseguíssemos refletir por isso, que diferença nós faríamos para a nossa vida e para a vida daqueles que estão na nossa caminhada. Né? Então, isso já é um estudo, grande estudo. Então, vamos à nossa prece. Vamos juntos juntar nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos e pedimos aos que forem nos assistir por meio da gravação que não esqueçam, não pulem nem a ambientação, nem a prece, nem a leitura do Evangelho. Deus, Pai de infinito amor, misericórdia e justiça. Jesus, mestre do caminho, da verdade e da vida. Toda espiritualidade de luz que dirige, que zela pela doutrina espírita, pelas casas espíritas, pela web rádio, por todas as formas de ensino e difusão da doutrina, nossos mentores e guias espirituais. Gratidão pela saúde, gratidão pela disposição, gratidão pela alegria, pelo agradecimento mesmo de aqui podermos estar em busca de conhecimentos, em busca de alimento para o nosso espírito. Agradecidos, pedimos proteção para tudo que for aqui estudado, refletido, possa realmente ser interiorizado por nós, possamos refletir para melhor entendermos, compreendermos e colocarmos em prática. E assim, certos de que teremos esse amparo, pedimos permissão para o início desse nosso pequeno estudo. Graças a Deus. O segundo passo, gente, o terceiro passo nosso, é a leitura da terceira obra do Pentateuco, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos lendo em ordem sequencial. Nós estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Resumindo o título desse capítulo, nós estamos falando de reencarnação. Né? Bom, nós lemos o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, e aqui estamos no quarto. E nesse capítulo, nós, na semana passada, a Valéria leu e comentou, né,
procurou esclarecer para nós o item 25, que é a necessidade da encarnação. Por que que nós temos que encarnar? Né? Nós sabemos que um dos pontos centrais da doutrina espírita é a reencarnação. Sabemos também que não é apenas a doutrina espírita que acredita na reencarnação, né? Outras denominações religiosas também acreditam, e umas não, né? Bom, então, Valéria leu o 25 e eu vou para o item 26. Diz assim: observação. Uma comparação simples ajudará a entender melhor as duas possibilidades. O estudante somente chega à universidade após percorrer as séries que o conduzem até lá. Essas séries, por mais trabalho que exijam do aluno, são sempre um meio de chegar ao objetivo e nunca uma punição. O estudante esforçado encurta a caminhada e nela encontra menos dificuldade. Já o estudante negligente e preguiçoso se obriga a repetir algumas séries até atingir o objetivo. A punição não está no estudo, mas na obrigação de ter que fazer tudo outra vez. Assim, tem sido com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está no início de sua vida espiritual, a encarnação é para ele um meio de desenvolver sua inteligência. Para o homem esclarecido, no qual o senso moral está mais evoluído, ter que repetir encarnações cheias de angústia, quando já poderia ter alcançado o objetivo, torna-se um verdadeiro castigo. Dessa maneira, ao cometer os mesmos erros, ele prolonga sua permanência em mundos inferiores. O contrário ocorre com aquele que trabalha ativamente para o seu progresso moral. Ele pode, além de encurtar a duração da encarnação material, vencer mais rapidamente estágios intermediários que o separam dos mundos superiores. E aqui tem uma pergunta. Os espíritos não poderiam encarnar uma única vez num mesmo globo e cumprir outras existências em mundos diferentes? Resposta: esta situação só seria admissível se todos os homens encarnados na Terra estivessem no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre os homens, desde o selvagem até o mais civilizado,
mostram o caminho a ser percorrido. Toda encarnação, aliás, tem que ter um objetivo útil. Qual será, então, a finalidade das encarnações de curta duração, das crianças que morrem com pouca idade? Se elas continuassem vivendo, sofreriam sem proveito para si, nem para os outros. Deus, cujas leis são sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, ele quer que os mesmos espíritos reencontrem, tenham a oportunidade de reparar os erros que cometeram entre si, sabendo que esses espíritos já tiveram relações anteriores. Ele procura estabelecer e fixar os laços de família sobre uma base espiritual e, através da reencarnação, apoiar os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então, graças a Deus, aqui estamos diante de mais um trecho, de mais um ensinamento do Evangelho, um texto, inclusive, longo, que começa de uma maneira bem didática, explicando o seguinte, porque é comum se perguntar, poxa, por que Deus já nos criou espíritos puros, né, para vivermos logo no mundo, né, na condição de mundos felizes, né? Não, porque não teria. Qual o mérito que nós teríamos nisso, né? E aqui o Evangelho ele vem buscando em exemplo da nossa vida material. Ele vem dizendo, se alguém quer chegar a cursar, né, um nível superior, ele primeiro tem que se alfabetizar, né? Ele vai ter que passar pelo fundamental, ele vai ter que passar pelo ensino médio e tentar uma vaga numa universidade. Ele vai ter que construir isso, né? E aqui diz, são sempre um meio, essas séries são sempre um meio de chegar ao objetivo, nunca uma punição, né? Quem acompanha ou trabalhando com alfabetização, eu nunca trabalhei com alfabetização, mas eu acompanhei a alfabetização da minha filha, algo lindo, né? Parece uma flor desabrochando. É Deus se apresentando, né? Juntando uma letrinha com outra para formar uma sílaba. Daqui a pouco, mesmo que com dificuldade de leitura, leu uma frase. Então, é isso que aqui está nos mostrando. Nós temos todos iguaizinhos, né? Simples e ignorantes, mas com a lei do progresso colocada para nós, né? E depende, como está dito aqui, né? Com uma possibilidade de crescimento. E aí entramos nós, né? Por que nós não temos uma encarnação mais longa ou mais curta? Por que nascemos aqui e não no outro lugar? Quem estudou
o planejamento reencarnatório vai conseguir entender isso com muita clareza. E aqui no final tem um pedaço que vai dizendo, né? Aqui, deixa eu ver, que pela reencarnação no mesmo globo, Deus, nosso Pai, quer que os mesmos espíritos se reencontrem. Como nós nos reencontraríamos se um foi para um lugar, outro foi para o outro? Resumindo isso, eu diria o seguinte: não dá para a gente pensar em aprendermos a evoluirmos sozinhos. Não dá. Não dá. Deixa eu dizer o que eu quero, tentar explicar o que eu quero dizer com isso. Se eu tivesse me preocupado, eu evoluir intelectual e moralmente, e tivesse ignorado o crescimento, a evolução da minha filha, eu tivesse me voltado para mim e não tivesse dado apoio para o caminhar dela, o que poderia acontecer? Né? Esse amor sublime, como Marco Prisco, né, o benfeitor Marco Prisco chama, talvez tivesse dificuldade de se encontrar. E aí, esse capítulo, eu ressalto a importância do processo educativo, tanto na parte intelectual, sobretudo na parte moral. Não dá para ir sozinho. O planeta não vai passar para um mundo de regeneração se for uma meia dúzia de gatos pingados indo e os outros ficando na retaguarda. Então, é uma lição profunda, ela precisa ser lida novamente, né, para termos um melhor entendimento. Mas, na minha avaliação, altamente importante. Quem puder assistir o estudo da semana anterior, faça isso. Pegue o pedaço, a parte que Valéria leu, que tem a ligação com esse item que foi estudado hoje. Bom, então, graças a Deus, e lá vamos nós, né, para o nosso estudo. Então, nós já falamos no ESD, o que significa ESD? Significa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós vamos ver, não tem só o ESD, não. Tem o ESD, que tem 3 tomos, e tem o EAD, que tem uma quantidade maior de tomos. Mas nós estamos no ESD. No tomo 1, como é constituído o ESD? O ESD é constituído de módulos, cada tomo é constituído de módulos. Cada módulo tem uma quantidade de roteiros. Isso vai variando, né? Teve, acho que o módulo 2, que é um grande, foram 6 roteiros. No 3, Deus, que nós terminamos, foram 3 roteiros, e aqui nós temos 4. E estamos aqui no roteiro 1. O roteiro 1, ele trata do estudo da origem e natureza do espírito, né? Sabemos que não somos corpo físico, né? Nós somos um espírito vivendo uma experiência na matéria, nesse corpo, né, que nunca teve esse aspecto e que provavelmente não terá, né? O segundo roteiro vai tratar do perispírito.
O terceiro da prova da existência. É bom saber disso. O estudo da doutrina espírita, ele vem por aqui. Como eu posso ter certeza que o espírito existe e sobrevive após a morte? Aí, lembrando a todos, a doutrina espírita tem um tripé, uma base científica. Base científica não quer dizer ciência da matéria, física, química, astronomia e por aí vai. Não, é a ciência espírita, né? Que vai dar conta, juntamente com a parte filosófica, quem sou eu, por que estou aqui, de onde vim e para onde irei, né? E quais as minhas possibilidades de progredir, que está aqui no roteiro 4, que trata da progressão dos espíritos. Então, é isso, é aqui que nós estamos. Para quem quiser nos acompanhar, eu tinha marcado o número da página. Espera só um instantinho, vou ver se eu acho aqui. 260. É aqui, quem for ler. Nós já vamos mostrar o livro. Espera só um instantinho. Então, aqui nós temos todas as obras do Pentateuco. Aliás, temos mais do que 5, temos 6, porque aqui também tem obras póstumas. Aqui nós temos Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu e Inferno e a Gênese. Essa a sequência, né? Gente, qualquer coisa que, de repente, eu trocar e não foi isso, ou escrevam aí, mandem um comentário, o João interrompe aí, né? Aqui nós temos o tomo 1, que é o que nós estamos estudando, né? Que eu falei que estamos na página 260, devagarzinho estamos avançando, depois virá o tomo 2, que trabalha mais as leis divinas, e depois nós temos o tomo 3, né? Muito bem. Esse módulo 4, nós vimos que o objetivo dele é propiciar o conhecimento a respeito da existência e da sobrevivência do espírito. Os roteiros, já falei, e já disse onde nós estamos. Então, aqui eu vou avançar para onde nós paramos. Espera aí, um pouquinho. Quero ir, acho que para o slide, acho que é 16. Tá. Bom, nós começamos já trabalhando o roteiro 4 no último estudo, né? E nós estamos trabalhando a parte de conceitos, né? Nós paramos nesse, né? E aí nós estávamos caminhando por aqui. Isso aqui é importante, né? Nós temos que no universo existem o que é considerado os elementos gerais. E aqui é importante a gente ressaltar, né? Existem 2 elementos: matéria, com M minúsculo, espírito com letra minúscula, e, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Esses foram um dos últimos slides que nós vimos, né? Para melhor visualizar isso, nós temos aqui a Trindade universal, né? Essa imagem ela é importante. Nós temos Deus, aqui nós temos, vindo por um lado, o elemento espiritual e o elemento material.
Deus, nós estudamos no módulo 2, onde nós estudamos a natureza, nós estudamos atributos, nós estudamos, sobretudo, a providência divina. E quando nós estudamos que Deus é onipresente, ou seja, está em tudo quanto é lugar, vocês devem lembrar do slide que em vermelho eu coloquei, né? Que a providência dele, para a gente imaginar como se fosse um fluido se espalhando por todos os lugares. Ou seja, ele é capaz de estar olhando Marcinha onde ela estiver, né? A Carmen onde ela estiver, a Valéria, com quem estão as pessoas que estão com ela, o João, a mim. Né? Ele é capaz, nós estamos em lugares diferentes, nós não estamos numa aula presencial, né? Nós estamos num estudo virtual. Né? E ele é capaz de acompanhar, além de nos acompanhar aqui num estudo que tem a sua importância, ele está acompanhando quem está no Rio Grande do Sul, quem está na faixa de Gaza, quem está na Índia, quem está na Ucrânia, enfim, quem está em tudo quanto é lugar. Né? Então, esse quadro é importante. E aqui nós temos... Espera aí um instantinho só que eu vou tentar ver uma coisa aqui. Quis aumentar aqui um pouco. Bom, aqui também nós chegamos a ver isso, mas ao elemento material é preciso juntar o fluido cósmico universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, muito grosseira, para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Percebam que aqui, se a gente quiser aprofundar isso, nós temos que, olha embaixo do slide, no livro dos Espíritos, na questão de número 27. É uma questão importante, né? Mas aqui eu aproveitei para incluir alguns conceitos que eu não tinha no estudo anterior e que eu acho que vão nos ajudar. Só para lembrar uma coisa. Aqui nós estamos falando sobre fluido. Nesse tomo 1 que nós estamos estudando, estamos no módulo 4. Quando nós chegarmos no módulo 7, que trata da pluralidade dos mundos habitados, na página 261, tem um capítulo específico sobre o fluido cósmico universal e o fluido vital. Lá, nesse módulo 7, né, no 7º módulo, ele vai aprofundar mais. É assim que a FEB preparou o material. Ela vai nos levando num crescente, mas é importante a gente entender o que está aqui. Aí vejam o que eu fiz. No livro dos Espíritos, que eu uso mais, né, tem uma questão que é a questão 67A. Isso eu estou falando de livro dos Espíritos. Né? Olha que definição aparece aqui. Fluido cósmico universal é o elemento primário na formação de toda matéria. É desse fluido que procedem
todos os elementos conhecidos. Ou seja, por meio de combinações, este fluido cósmico universal, né, ele, na realidade, ele que dá origem, por meio de combinações, a tudo que nós conhecemos. Tudo. Todos são todos. Não se exclui nenhum. Tudo é tudo. Né? E aqui tem o princípio vital, que também é chamado de fluido vital, ou fluido magnético, que nós espíritas conhecemos como passe. Né? Ele é derivado desse mesmo fluido cósmico universal. É o agente, isso é importante, é o agente que dá atividade e movimento aos seres vivos, distinguindo-os da matéria inerte. Inclusive, tem uma citação assim: pensa uma árvore, né? Uma árvore. Pensa, tipo assim. Não, peraí, não é isso que eu quero fazer. Pensa uma planta, uma plantinha assim. Pensa, né? Aqui ela tem o fluido vital. Se uma folha cai, se uma folha é retirada, significa que ela perdeu o fluido vital dela. Né? Então, é essa a definição que está sendo colocada aqui. É o agente que dá atividade, né? Movimento aos seres vivos, distinguindo-se da matéria inerte. É o elemento básico da vida. Então, quando nós perdemos, cada um vem com uma quantidade, né, de fluido vital, cada um vem. E ao longo da nossa encarnação, nós temos que cuidar para não desperdiçá-lo. Devemos zelar por ele. Né? Teve uma pessoa que, não, inclusive, mas eu não vou ter nenhuma garrafinha aqui. Mas fica fácil. Vamos imaginar uma garrafa e imagina, nascemos. Aí nós somos a garrafinha. Ela está cheinha do fluido, né, vital. Quando, à medida que vamos vivendo, esse volume vai diminuindo. Ele vai diminuindo. Mas nós temos que tomar cuidado pelo repouso, pela alimentação, por uma atividade física, a forma com que nós pensamos, nossas ações, para não ficarmos gastando inutilmente esse fluido vital. Mas chega um dia que a nossa cota de fluido acaba. E quando acaba, é como aquela folhinha da planta que eu mostrei, ela simplesmente ela perde a vida, ela não tem mais o fluido. Olha como é importante para nós espíritas, né? Nós cuidarmos desse nosso fluido vital, né? Porque ele também tem um nome de fluido magnético, e é o passe magnético. Né? E nessa conversa que eu tive, isso ficou bem claro. O médium da doutrina espírita, quando ele está com algum problema de saúde, né?
ele não deve participar. Peraí. Ele não deve participar numa sessão pública de um passe magnético, né? Inclusive, é mostrado, né, que, por exemplo, vamos imaginar que é uma mesa, tem os médiuns aqui, né, à sua volta, e, de repente, se eu, por exemplo, não estou bem, estou gripada, não estou bem, estou com algum problema de saúde, mas eu vou e sento para dar o passe. Eu vou estar fazendo com que a espiritualidade, com que os amigos espirituais, eles tenham um trabalho muito grande, porque normalmente o passe é dado em corrente. Então, se eu não estou bem, eu não devia ter sentado ali. Eu estava precisando receber. Estava precisando receber esse fluido magnético que é transmitido de uma pessoa para outra. Quando o médium está ali, né, com as suas mãos, dando passe magnético, ele está transmitindo o seu fluido vital para outra pessoa. Mas não, isso não desgasta, isso é recompensado, né? O que não pode é quem não estiver bem é chegar ali para aplicar o passe, né? Então, eu acho que essas duas definições, elas nos ajudam muito, mas tem uma parte. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, se eu não desmarquei, que não está aqui num slide, nem tem uma parte do módulo 7, do tomo 1 da FEB, que é importante ler. Mas eu peguei, quem gosta muito da questão de número 27, do Livro dos Espíritos, é a nossa irmã Bárbara, que hoje não pôde estar conosco. Cada um é assim mesmo. Às vezes, uma determinada pergunta, quando vem a resposta, pergunta, a resposta, esclarece mais a mim, para o João já é outra questão, e a Bárbara gosta dessa visão. E nesse livro dos Espíritos, o que eu normalmente uso, que é o do Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, ele traz uma observação, né? A matéria, voltando lá naquela tríade que nós mostramos, Deus, Espírito e matéria. A matéria e o fluido cósmico universal constituem uma só grandeza, o princípio material. Além da matéria, existe o princípio inteligente, dois pontinhos, o espírito, que se constitui na segunda grandeza da criação. É o que está colocando dele, né? E, acima de tudo, eles ressaltam. Aqui nós temos Deus, né? Aqui na pergunta 27A, lendo até, em consideração até a Bárbara, ela gosta, a 27A diz: dizemos que o fluido cósmico universal pode sofrer inúmeras combinações. Foi por meios de combinações. Agora, gente, uma coisa é importante nós termos bem esclarecido, né? Não esqueçam que, sobretudo, o livro, não sobretudo é uma palavra mal colocada, mas no Livro dos Espíritos,
que para mim foi mais chamou a atenção, ele ressalta muito que tem conhecimentos que nós não conseguimos ter. Por quê? Nós ainda estamos no fundamental, ainda não chegamos na universidade. Então, nós não vamos conseguir entender, né? Então, uns por falta de conhecimento nosso, por falta, pela dificuldade de palavras que nos ajudam, e, acima de tudo, tem coisas que somente Deus sabe. A codificação nos permite um salto de conhecimento para seguirmos nessa trilha, né, que é a pergunta 132 ou 123. Espera aí, essa é minha. Essa é minha, porque eu adoro, como eu esqueci o número, é 132. Os objetivos, ela fica gravada aqui para mim. 132. Eu estou encarnada, estou aqui por 2 objetivos. O meu desenvolvimento intelectual e moral. Segundo objetivo, que está escrito aqui, fazer a minha parte, por mais singela que for, na obra da criação. Né? O Pai precisa desse trabalho. Então, gente, olha só, o que nós vamos tirando, né, para nosso conhecimento, a gente vê o elemento, o fluido cósmico universal, ele é o início, é elemento primário, de que ele é éter. Isso tem definições aqui. Se nós formos no conteúdo básico do módulo 6 desse livrinho que nós estamos estudando, diz que há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Ele enche todos os espaços, penetra todos os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Ao éter são inerentes as forças que presidiram as metamorfoses das matérias, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Né? Então, esse fluido ele é o primário, ele enche, foi dali que tudo foi originado. Inclusive, foi originado, a nossa, essa parte inteligente, o nosso espírito, né? Que é imortal, ele vem dali. Então, dele vem o nosso fluido vital, que é o que dá vida à matéria inerte, a florzinha, a folhinha caiu, acabou o fluido. Acabou. Só ficou o quê? A árvore lá, ela tem o seu fluido, mas aquela folhinha, não. Então, nós temos o fluido cósmico universal, que é primário, que perpassa por tudo, que deu origem a tudo, por meio de combinações que nós desconhecemos. Né? Agora, nosso tempo esgotando, um livro que não pode deixar de ser estudado é a Gênese. A Gênese tem, inclusive, capítulo específico para estudar esse assunto. Mas vamos com calma. Nós estamos no ESG, né, que é o início do estudo da doutrina espírita. Né? Bom,
Então, aqui vem a Valéria, deixa eu ler. O fluido cósmico universal, deixa eu botar aqui para a gente ler junto. O fluido cósmico universal, a matéria primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade e dos corpos da natureza. Está no tomo único, módulo 2. É aquilo que eu falei, né? Nós temos o tomo 1, o tomo 2 e o tomo único. Então, essa tua dica aqui, para você ver, quem está do lado daí também pode estar ajudando o lado de cá. O ESD presencial que nós estamos trabalhando nós estamos numa fase de estudo no tomo 1 do módulo 7 sobre fluidos. E Valéria traz essa rica contribuição. Vamos lá pegar, né, o tomo único que volta aí, ele aprofunda. Valiosa contribuição, Valéria. Perfeitíssimo. Né? Tem Gênesis também. Mas Valéria ainda tomou o cuidado de nós tomarmos como base os 3 volumes do Oeste. Foi perfeito, Valéria. Valeu. É isso aí. Né? É a nossa construção coletiva. Foi excelente. Né? Gente, já passamos 10 horas em ponto, 22 horas. João, faz uma oração final para a gente. Está fechado Pronto. Meus irmãos, vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e sermos gratos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais essa sessão de estudos. Vamos agradecer também aos nossos amigos espirituais presentes, dando suporte, a Francisca, para que ela nos brindasse com um estudo tão edificante. E que possamos interiorizar esses estudos e que possamos irradiar ao próximo todos os ensinamentos dessa noite. Graças a Deus, a Jesus. Uma ótima noite a todos. Até a próxima oportunidade. Gratidão enorme, João padrinho do Oeste, que está aqui, né, com a gente. Sim. Né? Marcinha, Carmen, Valéria. Beijo imenso no coração. Gratidão por estarem aqui conosco. E não esqueçam que o lugar de vocês aqui no estudo é reservadíssimo. Tá? Não é, João? É isso mesmo. Tá? Então, um beijo. Vou terminar, então, a transmissão. Uma boa noite para todos. Tchau, tchau. Gratidão a todos. Tchau. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.